Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou um grande amor. Naquela filha dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. O Deus seu amor é a estrela da manhã. Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Eu me rendo ao seu amor. Quando se rende, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, me rendo, me rendo. Deus seu amor é a estrela da manhã. Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Teve voz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus, Bom dia, irmãos. Que alegria estarmos na casa do Senhor para louvar e engrandecer o nome dele, amém? Vou convidar você a se coloque de pé, você que está em casa nos assistindo, que você também possa prestar um culto ao Senhor. Não esteja apenas assistindo,
vocês que estão aqui também, que você possa ter vindo aqui nessa manhã com o único propósito de entregar o teu melhor. O que você tem entregue para o Senhor? Esteja pensando, o que você tem entregue ao Senhor? Que no teu coração, querido, você possa estar entregando o teu melhor. Que esse seja o motivo de você estar aqui falando com o nosso Deus, entregando o teu melhor. Sabe por quê? Porque quando nós pedimos algo ao Senhor, não pedimos pouca coisa. Você, Senhor, me dá um pouquinho. Não, você quer o melhor. Então, na hora de entregar, querido, entregue o teu melhor. Você que está em casa, entregue o teu melhor ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. E olha o milagre que Ele proporcionou na tua vida. Está aqui na casa dEle para entregar o teu melhor. Amém, querido? E nessa manhã Deus fale profundamente ao teu coração, e que você esteja disposto a entregar o melhor para o Senhor, porque o melhor Ele tem para cada um de nós. Amém? Vamos louvar ao Senhor.
onde quer que nós estejamos, possamos estar vendo a glória do Senhor, sentindo os cuidados de Deus. Deus tem cuidado contigo, querido. Deus tem cuidado em cada detalhe contigo. Em todo tempo, Deus tem cuidado de você. Não importa o que você está passando, Deus está contigo. Que ficamos firmados nessa palavra, nessa certeza que nós temos, que Deus está conosco em todo tempo. Vamos estar lendo esse livro bíblico, todos juntos, uma só voz, em Atos, capítulo 2, 42 ao 47. Vamos estar falando todos juntos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Querido, feche seus olhos por um instante. Eu tenho certeza que Deus já falou contigo nessa manhã. E se formos nos atentar realmente o que acabamos de ler e trazer isso para a nossa realidade, querido. Esse texto falou sobre perseverar, ser constante, permanecer em todo tempo. É isso que Deus está falando com você, filho. Para você permanecer em todo tempo. Que nada, absolutamente nada, nenhum problema, nenhuma dor, nem nada, te afaste de você estar firmado com Ele. Querido, separei uma outra palavra aqui para a gente estar falando sobre comunhão. Querido, precisamos ter essa comunhão. Não é o Fábio que está dizendo isso, não é o pastor, não é a ministra de música, mas o Senhor, Ele pede que tenhamos comunhão, e primeiramente comunhão com Ele, porque muitas das vezes nos afastamos, deixamos muitas coisas de lado, inclusive Deus, pelo mínimo que seja. Querido, que você possa permanecer nele, que você possa estar firmado com Ele, que você, querido, que você estivesse meditando agora no teu primeiro amor, no teu primeiro encontro com o Senhor. É isso que Deus está te convidando nessa manhã. Ele te faz convite. Lembra, no primeiro amor, naquele primeiro encontro que você teve comigo. É assim que eu quero você todos os dias, vivendo esse primeiro amor constantemente, me buscando. A palavra dele diz: buscai primeiro o reino de Deus. Mas, devido a algumas circunstâncias, buscamos outras coisas, buscamos os nossos prazeres, os nossos desejos, e acabamos deixando de lado o Senhor. Mas em algum momento nós lembramos que existe um Deus que pode nos ajudar, que pode nos tirar do sufoco. Não, nós temos que lembrar dele em primeiro lugar. Que Ele seja o primeiro na tua vida, querido. Que Ele seja o primeiro na tua casa. Eu tenho certeza, querido, que o Senhor quer que você viva diariamente o primeiro amor, a primeira essência,
Ele quer que você esteja mais próximo dele, diariamente. Certo dia eu falei com uma pessoa que é como se fosse um celular descarregado e você longe de Deus. Não deixe sua bateria descarregar, querido. Esteja conectado com Ele o tempo todo. Uma outra palavra que eu ouvi essa semana, compartilhei com algumas pessoas, que existem as sementes e as palhas. Que nós possamos permanecer semente do Senhor, porque quando o vento de Deus passar, Ele vai levar as palhas e a semente vai ficar, querido. E você vai ficar, porque você vai estar firmado na palavra, vai estar firmado com Ele. E é isso que Deus espera de nós, isso que Ele espera de cada um. Que essa palavra não é para a igreja, é para você que está em casa, é para mim também. Deus tem o melhor para você, para mim. Mas basta que nós estejamos firmados com Ele em todo o tempo, vivendo o primeiro amor, a primeira essência.
Ele constantemente. Eu tenho certeza que Deus irá fazer grandes coisas na tua, na minha vida, na vida da igreja. Deus fará grandes coisas aqui, querido. E nesse momento eu vou estar orando por nós, orando pela igreja. E com esse mesmo espírito, não despluga nem um segundo do Senhor. Que nós possamos interceder uns pelos outros. Que possamos carregar os fardos uns dos outros. Não é testemunho não, tá, gente? Mas eu tenho sentido Deus me carregar no colo nesses últimos dias. E eu quero dizer para você que isso tem sido grandioso na minha vida. Você sentir Deus te carregando, Deus te sustentando, Deus cuidando. Mas para isso, aquele Fábio, antigamente, precisou largar algumas coisas e ficar conectado 24 horas com Ele. E eu não tenho deixado minha bateria descarregar, querido. E isso tem sido de grande importância para mim. E eu sei que faz grande importância para você também. Não desplugue do Senhor em nenhum momento. Deus é contigo. Deus é com a tua casa. Gisele, você pode orar por nós? Senhor, nós te agradecemos que a sua presença é sentida nesse lugar de forma espetacular. E nós olhamos para nós e entendemos quem somos nós para sermos visitados por um Deus tão poderoso. Quem somos nós para sermos acalentados por um Deus sustentador do universo. Quem somos nós, mas o Senhor nos olha como filho amado. E o Senhor nos olha como seu povo, igreja do Senhor. Que possamos viver a realidade da igreja primitiva, Senhor. Possamos viver as manifestações do Espírito Santo do Senhor. Mas possamos viver também aquilo que é tão difícil. A comunhão no partir do pão. A comunhão nas decisões. A comunhão, Senhor. Nós queremos ter aquela igreja como igreja modelo. Porque o Senhor não muda. O Senhor continua sendo o Senhor da igreja. Nesse tempo todo na frente, o Senhor continua sendo o nosso dono. Nós continuamos sendo a sua igreja primitiva. Nós queremos todos os dias, em todos os momentos, estarmos ligados com o Senhor. E não irmos a um lugar secreto, mas não sairmos desse lugar secreto. Estarmos em constante comunhão com o Senhor que nos liga uns aos outros. Obrigado a Deus porque o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Obrigado porque o Senhor não tem deixado de falar conosco. Coloque-nos na posição correta. Coloca-nos, Senhor, diante de Ti. Nós queremos ser dirigidos e guiados pelo Senhor. Louvamos a Deus por esse lindo testemunho de ver o Fábio conduzindo a adoração da Tua igreja. É assim que o Senhor faz com quem se dispõe. Que o Senhor o abençoe e o guarde, cada um de nós, nas outras áreas em que trabalhamos. Nós celebramos ao Senhor pelo dia de ontem, como o Senhor tem sido presente nas ações da nossa igreja, nos eventos que são propostos, que viram testemunho da graça do Senhor sobre nós. Que cada um, em sua área de atuação, no seu ministério, tenha a certeza de que, estando ligado com o Senhor, em qualquer encontro da igreja, o Espírito Santo do Senhor há de operar maravilhas. Nós cremos nisso e vamos continuar crendo, porque é o Senhor quem é o nosso pastor, é o Senhor quem é o nosso dono. Como igreja do Senhor, queremos retornar à essência de ser do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Podemos sentar. Meus irmãos, uma das marcas da igreja primitiva, e nós temos pensado desde o início desse culto sobre isso, era assim, compartilhar, era o se preocupar, o ter comunhão ou comungar.
Nós partilhamos de um momento aqui que faremos agora, celebrando a bênção da vida pelo que Deus é na nossa vida, não somente pelo que Ele faz. Testemunhos já foram dados e impactados desde o dia de ontem, pela manhã e à noite. Meus irmãos, nós precisamos prosseguir como igreja. Prosseguimos mediante, sim, aquilo que o Senhor tem nos dado e tem nos mostrado. Então, este é um ato de adoração. Entregar dízimos, ofertas, bens e vidas, porque na verdade tudo pertence ao Senhor. Nós vamos celebrar, nós vamos cantar. E o irmão, a irmã, a igreja tem a oportunidade de ofertar ao Senhor aquilo que é devido ao Senhor. Vamos cantar e vamos celebrar o Senhor. Coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, eu sou meu irmão, preciosa é a nossa comunhão.
perdoe, mas eu lembro da nossa querida Marlene Cabral. Ela vai ficar aqui com o distanciamento social, infelizmente, aqui à frente. Irmão Amaro está aí não, né? A gente tem Márcio, já está aqui à frente. Mais alguém que tenha escapado dos nossos registros? Mica, parece que não também, Micael. Delvânia. Vem. Joacila. Aqui. Essa celebração na igreja, irmãos, que coisa impressionante. Fica tranquilo, a gente não vai revelar a idade de ninguém, principalmente das meninas. Separado. Mais alguém? Aniversário de casamento? Márcio está aqui, Mica também já está aqui à frente. Tem gente que celebra aniversário de batismo, isso está valendo também, irmãos, é uma data importante de compromisso, profissão de fé pública. Irmãos, nós precisamos celebrar o Senhor com esses queridos. Vamos retomar isso, chamar o aniversariante. É bom que você lembre disso, esqueci do presente, aí você entrega, mesmo atrasado, está valendo. Irmão, 18 de junho está chegando aí, 18 de junho, estamos juntos aí, estamos juntos. Esquece não, que bênção. Queria convidar também, irmãos, nesse momento de, sabe, de nós celebrarmos ao Senhor. Ontem à noite foi marcante também, desde de manhã até a noite a igreja, sabe, ela está operosa, o Senhor tem falado. Irmãos, ontem nós tivemos um encontro extraordinário, fantástico para os homens. A gente tem visitantes de outra igreja, que coisa. Eu queria chamar Fábio, o irmão Márcio Infante, pode vir também aqui à frente. Estamos orando junto com o irmão Fábio Valverde, está aí? Sim, Fábio e irmão não precisava sair. Não, vamos orar por esse irmão. O irmão Jorge está lá no som. Vamos estar orando também com o Jorge. Oremos, Deus. Nosso Deus, querido Pai. Nós somos desafiados pelo Senhor o tempo todo como teus servos, como tuas servas. O Senhor tem procurado vida de serviço na tua casa. O Senhor tem procurado aqueles, ó Deus, que não se importam com a posição, com a nomenclatura, mas que são operosos, ó Deus, na tua obra, porque são discípulos do Senhor. E se são discípulos é porque tem o Mestre Jesus sobre nós e em nós. No nome de Jesus, ó Deus, nós entregamos aqui dízimos, ofertas, e te pedimos, ó Deus, que mais escondido do nosso coração, que o Senhor enxerga, que o Senhor vê, o Senhor possa ver a real intenção quando nós entregamos aqui um ato singelo, espiritual, generoso, do que não nos pertence, pertence ao Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu cuidado nas nossas famílias, independente do tamanho da nossa casa, o carro que a gente dirige, o valor que a gente tem na conta bancária, independente disso tudo, ó Deus, nós vemos o teu cuidado, o teu agir em cada vida aqui. Nosso Deus, toma-nos nas tuas mãos. Nossos irmãos aqui à frente, que celebram essa semana, que, sabe, ó Deus, olharam para trás e emocionados disseram a sua voz que grandes coisas o Senhor fez por eles e por isso eles estão alegres. A despeito do caos, ó Deus, nós celebramos com esses irmãos que completaram uma data de aniversário no mundo cruel, no mundo difícil, no mundo sem, ó Deus, a presença do Senhor, quando aqueles não querem, ó Deus, e tentam apagar teu Espírito. No nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos por esses nossos aqui, pelos seus dons, pelos seus talentos na tua casa, Deus, pelas suas famílias, pelo que representa para o reino e, ó Deus, para aqueles que estão próximos. Nosso Deus, nós consagramos o trabalho dos homens aqui, aqueles que, a partir, ó Deus, da data de ontem estarão acionando, motivando, incentivando, perseverando também, ó Deus, a vida de trabalho e de serviço dos homens da Igreja Batista de Jerusalém. Te agradecemos pelaquela moçada ontem, ó Deus, mais uma vez impactando esse bairro. E, ó Deus, ontem de novo foi a prova cabal, ó Deus, de nós sermos chamados, de as pessoas nos procurarem, desejando, ó Deus, o Senhor nas suas vidas. Não faz sentido, ó Deus, então nos ajuda a dar sentido a isso. Quando, ó Deus, aqui à frente de nós há a carência, ó Deus, gritante de que as pessoas estão clamando pelo Senhor. Então, quando nós consagramos ao Senhor dízimos, ofertas, vidas no teu altar, nós consagramos a nossa própria vida. E, ó Deus, nos ajuda a ter postura de servos e servas do Senhor. No nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo, por tudo. Porque para Ele, por Ele, são todas as coisas.
Amém e amém. Pode acertar, irmãos. Que o Senhor continue falando ao nosso coração. Você viu aqui quem veio à frente, então todos eles aceitam para vir atrasado, se você esqueceu. E eu queria, irmãos, pensar nessa manhã com os irmãos, com a igreja, sobre esse texto. Eu confesso aos irmãos que, por vezes, na terça, quarta, às vezes a mensagem está fluindo e a gente fecha. Às vezes não. E especificamente essa semana se fechou na sexta-feira. E eu ainda depurei alguma coisinha. E na sexta para sábado, isso ficou me incomodando. E eu queria compartilhar com vocês, com os irmãos, com aqueles amigos de forma online. Obrigado. E queria dividir com os irmãos também que estão de forma online sobre esse tema, que vai e precisa nos incomodar. Nós estamos chegando já em novembro, praticamente, amanhã já é 1º de novembro, 2 meses para o final do ano. A igreja num momento de transição, um ano que a gente não sabe, porque os irmãos sabem que o futuro é uma utopia. O futuro, ele não existe. Não existe. Ele está nas mãos de Deus. O dia de amanhã, segunda-feira, 1º de novembro de 2021, nós não sabemos ainda. Então, tudo pertence ao Senhor. Mas você, membro ou não agregado de Jardim Santíssimo, próximo, distante, precisa ser impactado por essa palavra, e essa palavra, ela quer falar aos nossos corações e tem falado. Eu acredito na igreja. John Stott, num livro dizendo a essência da igreja, ele fala da pluralidade que é aqui. Se somos 5 membros, são 5 cabeças diferentes. Se somos 10 membros, 10 membros diferentes. Se somos 200, 200 membros diferentes. Mas nessa pluralidade, a multiforme graça de Deus se apresenta e ela é incrível. Ela alcança aqueles que a gente, sabe, talvez queira manter distante, mas ela nos traz para perto. Por isso, é uma pergunta: servos, onde estão? Servos, onde estão? Mateus 23, de 1 a 12. Diz assim, amém, irmãos? Acharam aí? Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disseram que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras. Jesus já está falando de escribas e fariseus. Porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-los. Fala, Deus. Ô, Jesus, eu tenho que parar. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. E as saudações nas praças. E os serem chamados pelos nomes Rabi, Rabi. Vós, porém, não sejais chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. E todos vós, irmãos. E a ninguém na terra chamei vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. Como leio esse negócio aqui agora? Não sei.
o maior dentre vós será vosso servo. O maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. E que aqueles que podem, fisicamente falando, se não há restrição médica, que possam e queiram, junto com o pastor, se ajoelhar, nós iremos orar. Nosso Deus, querido Pai, só prosseguimos essa oração, primeiro te pedindo perdão pelos nossos pecados. Pela forma de agir, por vezes equivocada. Para que prossigamos no abrir do nosso coração, para que o Senhor ministre e nos trate de modo pessoal, individual, mas também coletivo como igreja do Senhor. De joelhos te clamamos isso, aqueles que puderam. No nome de Jesus nós oramos, que eu diminua, mesmo, e Cristo cresça sobre nós. No nome dele, nós oramos. Amém e amém. Servos onde estão? Meus irmãos, igreja, amigos, pode parecer uma pergunta que eu já fiz aqui, mas não é. Que coisas ou coisas que nos maravilham nesse mundo, nessa terra, nessa vida? Anotei duas. Pode ser as minhas, mas também pode ser as suas, pega emprestado, enfim. Coisas que nos causam admiração mesmo, sabe? Coisas que nos espantam até quando a gente olha o mundo à nossa volta. Anotei uma, porque quero dividir com os irmãos, que é a própria natureza, né? Não precisa ir muito longe. Aqui no quintal da igreja, no estacionamento, você tem ixórias. Irmã Marta plantou, enfim. Se você se aproximar, e você precisa se aproximar, e gentilmente pegar essa flor na mão, você vai ver detalhes que, Jesus, isso não é obra do acaso. Ali, pode fazer essa experiência hoje. Uma ixória. Poderia falar outras coisas da natureza que nos espantam, nos deixam maravilhados, sim. Mas quer ver uma outra coisa que me deixa, e aí vários irmãos, eu sei que, independente de você, sabe, nós temos aqui pais, mães, a gente tem sobrinho, a gente tem criança que a gente ama, que, sabe, aqueles pegajosos mesmo, é muito legal isso. E um dia eu entrei na igreja, e aí tinha um menino, a gente é difícil nesse negócio, né? Tinha um menininho, já fazendo sinal para mim, bebê, e meio que rindo para mim, que coisa, que doçura. Isso é impactante, isso é maravilhoso demais. Aí nós, a gente entende errado. O povo difícil é a gente, né? Aí eu, Isaías, né? Pô, será que é porque eu apresentei ele mês passado, ele está me reconhecendo? Olha como é que a gente é. Não é porque eu peguei no colo, né? Tive que apresentar aquela coisa toda. Aquele movimento quando a gente ergue assim, igual o Rei Leão, né? Pô, eu faço isso. E aí esse eu, nossa, é tenso. Será que ele está me conhecendo? Mas não é, a doçura da criança que é maravilhosa e é impactante. Faça aí a sua lista de coisas que maravilham os irmãos. Mas sabe uma coisa que a gente não repara nesses detalhes da vida? E a Bíblia está dizendo para a gente, no capítulo 22, verso 33, que a gente não leu, que uma das coisas que maravilham as pessoas é a doutrina de Cristo. E nós não paramos para prestar atenção. Porque a doutrina de Cristo nos impacta, nos chama para perto, nos corrige, nos bota no prumo. E segundo o texto de Mateus 22, 33, e as multidões, ouvindo isto, ficaram maravilhadas da sua doutrina.
Coisa que impactou a multidão. Coisa real, assim, sabe? De ficar com os olhos espantados. Meus irmãos, a maravilha da doutrina de Jesus nos impacta. Hoje, 31 de outubro, a gente celebra, e nós não viemos propriamente dito da reforma, mas somente a graça de Jesus, somente Cristo, somente as Escrituras, somente a fé, meus irmãos. Dia da reforma protestante, que coisa extraordinária. Pilares que nos fazem hoje ser igreja do Senhor, para o Senhor e pelo Senhor. Dia da reforma protestante. E isso nos maravilha. A doutrina de Jesus baseada nos princípios da própria essência do Evangelho, isso deveria nos maravilhar. Se não tem maravilhado, tem alguma coisa errada. Não com a doutrina, mas com a gente. De trás para frente, Mateus 23:11 diz: o maior dentre vós seja o vosso servo. O maior que se apresenta nas nossas relações deve ser o que serve. Bíblia, doutrina de Jesus que não abramos mão de jeito nenhum. Onde estão então esses servos, irmãos? Onde estão as servas? E eu estou incluindo, e a lógica, nós temos mulheres, muito mais do que homens na igreja. Onde estão servos ou servas? Onde estão, afinal de contas, quando o texto é um texto que sacode, é um texto que quase Jesus pega esses caras pelo ombro e diz: acorda aí, porque nós somos difíceis, e Jesus, da sua doutrina, está tratando aqui relacionamento com Deus, mas entre eles, porque, de novo, eu estou citando meu exemplo, é péssimo, mas quando um bebê me olha, eu acho que o Isaías, né, vai achar o quê? Pô, está me reconhecendo, nossa, o pastor que apresentou ele. Não é nada disso, é a inocência de uma criança, é um sorriso doce, e a gente confunde as coisas, porque somos difíceis, e Jesus trata aqui de relacionamento com o Pai, com Deus, mas também entre eles, discípulos. 2 exemplos. Marcos 9, se você voltar, 33 a 35, os discípulos estão numa caminhada, literalmente. E aí, já separei também Mateus 17. Eles conversam entre eles. Vem no caminho falando quem tinha que ser o maior entre eles, discípulos de Jesus. Os caras já estavam na caminhada com Jesus há muito tempo. Jesus os interroga, pergunta: o que vocês estavam conversando? Eles se calam. A gente é assim. Jesus inquire: o que vocês estavam falando? Mas os caras já vinham no meio do caminho conversando de quem tinha que ser o maior no reino de Deus. Jesus os enquadra, eles, opa, deu ruim, não falam nada. Porque eles já estavam querendo discutir quem deveria ser o maior. Qual é a escala ascendente, enfim, como é que é esse negócio? Marcos 9, 33 e 35. Essa história também se dá em Mateus 18, Lucas 9, enfim. Mas há um outro aspecto também. Quando há um elemento que os estudiosos, os especialistas vão chamar de teofania, manifestação de Deus, no evento da transfiguração, está Pedro, Tiago e João e Jesus. Jesus se transfigura. Não sei explicar como é que se deu esse elemento. Foi algo muito espiritual, porque eles viram lá Elias, o profeta, tudo certinho. Esses caras, de novo, confusos, a gente é difícil, nós somos difíceis mesmo. Senhor, que é bom que façamos a cabana para ti, para Elias, sabe? Ficava ali, contemplação, a gente gosta desse negócio. Sabe qual é a palavra primeira que Jesus fala? Levantai-vos, vamos daqui. Levantai-vos. Os caras queriam ficassem nisso. Se eles ficam ali, em uma espécie de altar, porque eles queriam fazer justamente 3 altares, eles não iam fazer a obra para que eles foram chamados de ser servos de Jesus. Seguidores, discípulos, servos. Você entende? Eles queriam contemplar. Nós somos difíceis. Nós temos essa gênese dentro de nós. Acontece o evento, é algo, eu acho que foi algo muito assombroso, a transfiguração, não sei dar detalhes, porque o texto também só diz que, sabe, aparece lá Jesus, Elias, e eles, opa, vamos fazer uma cabaninha aqui, que aqui está bom. Os caras confundem as coisas espirituais, e nós confundimos as coisas espirituais.
Meus irmãos, mas onde estão os servos? E esse texto, anote na mente, no coração. Queria muito que você, e eu já tenho feito isso, que cada um de nós, que a Igreja Batista de Jardim Santíssimo, pudesse ler o capítulo 23 inteiro. Hoje, amanhã, lê de novo. Terça, lê. Até você fixar, porque depois do que Jesus, nós separamos apenas do 1 ao 12, e vou repetir algumas vezes, Jesus fala 8 ais. E nós somos confrontados, porque é difícil, irmãos. Eu parei aqui de modo proposital, porque Jesus está chamando e está procurando por servos. E muitas das vezes os nossos procedimentos ou os nossos relacionamentos são justamente o oposto. É ao top. Eu estou lá, pá. Quem está por baixo e vai continuar por baixo. Não é isso que a doutrina que deveria nos maravilhar ensina. É justamente o oposto. E Jesus, na ceia, em outros eventos, chama os caras à responsabilidade, dizendo: aquele que quer ser o maior, seja o menor. Aquele que quer ser servido, precisa servir, irmãos. Isso independente da idade, da posição, independente de diplomas, independente do tipo de casa, é servo. Onde estão aqueles servos, irmãos? E aí eu aprendo lições preciosas em um domingo como esse, que já vai aproximando-se o final do ano. E, pasme, acredite, onde estão os seus alvos de oração, os meus alvos de oração, para que a gente gere novas ovelhas e novos discípulos do Senhor? Não, vou esperar a virada. A virada é muito legal, 31 para 1º. Anote. 31 de dezembro de 2019, nós não sabíamos o que viria pela frente e a gente já aprendeu a lição, eu acho. Quando chegou 1º de janeiro de 2020, fevereiro, meados de março, sem cultos. Nós somos difíceis, irmãos. Somos difíceis de entender os propósitos de Deus, e tem gente ainda que está esse tempo, e agora já estão falando da possibilidade do sem uso de máscara. Meus irmãos, e a gente não entende ainda o que sobreveio ou o que está acontecendo. E eu olho para a Escritura, a doutrina maravilhosa de Jesus me ensina que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. 3 lições que nos mostram a nos identificar nesse texto, que é longo, que eu aconselho juventude que estava na frente, os homens ontem aqui, toda a igreja, irmãos, leia esse texto todo, porque Jesus vai falar 8 ais. Ai de vós, escribas e fariseus, ai de vós, escribas. A religião da época, escriba, conhecia a lei de trás para frente. O cara, além de conhecer a lei, ele copiava e reproduzia e ensinava. Fariseu, o cara que se travestia de uma aparência piedosa, e olha o que Jesus fala, meu Jesus. Ele diz assim: atam fardos pesados, religião da época, sistema religioso, que deveria levar o povo para perto de Deus, mas os caras são difíceis, porque fazem largos filactários e largam as franjas das suas vestes. O que era isso? Já havia uma roupa própria, só que eles queriam aparecer mais, e eles aumentavam, porque aí a exposição pública era: esses caras são os bons, mas segundo Jesus, são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas podridão, osso e carne apodrecida lá dentro. Onde estão os servos, as servas? Onde estamos, irmãos? Porque, meus irmãos, esse texto quer nos levar a um conserto e acerto na vida, primeiro com Deus e depois com quem está à nossa volta, que é servo e precisa ser servo. Não estamos em uma posição maior, melhor, privilegiada que outro. Somos todos iguais, servos, e precisa ser, irmãos. A essência do Evangelho, Jesus bate nisso toda hora com seus discípulos, inclusive quando ele dá o próprio exemplo, que depois da ceia, Jesus tira suas vestes, e naquela época, acredite, isso é real, Jesus praticamente quase fica nu na frente deles, e coloca um tipo de roupagem, mostrando aonde ele desce, e lava os pés dos seus discípulos. Aquele que quer ser o maior, seja o primeiro a servir. Primeira lição, meus irmãos: onde estão esses servos de Jardim Santíssimo? São aqueles que observam, fazem
mas não podem proceder impiamente. É forte isso, não é? Mas é exatamente o que está aqui no texto. Na doutrina que deveria nos maravilhar, como um sorriso de uma criança, como uma flor, como montanhas, mares, enfim. Deveria nos maravilhar isso. Porque Jesus ensina, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas dos fariseus. Os caras que dominavam e deveriam dar o exemplo. E diz, todas as coisas, pois, que vos disserem, Jesus falando que eles ficam o tempo todo orientando, que observeis, observai-as e fazei, ponto e vírgula, as suas obras, porque dizem e não fazem. Sim, observe, cumpra, mas não haja de modo impiedoso como eles agem, porque eles atam fardos pesados, ele diz, Juízo, versículo 4, é difícil demais para eles cumprirem aquilo mesmo que eles propuseram, põe nos ombros dos homens, e aí deixa a pessoa tentar fluir daquele jeito. Eles alargam e alteram suas roupas para mostrar o que são por fora, mas o que por dentro não presta. Onde estão os servos aqui, servas que, sim, nós precisamos observar, ser exemplo em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Dá trabalho, mas a gente não pode agir impiamente. Faça a sua classificação de coisas ímpias que por vezes nós fazemos. Falamos, pensamos. Por isso que a gente tem que fazer uma pausa e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Segunda coisa, onde estão aqueles servos que sim, aqueles que não se importam com títulos? Está aí, verso 8. Vós, porém, não sejais chamados Rabi, que ao pé da letra é mestre. Porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Irmãos, todo título, toda nomenclatura, ela é importante até, mas ela não é relevante para o reino. Então a gente precisa entender definitivamente de que sim, irmãos, servo tem a postura de servir. O título, a nomenclatura é o menos importante. Serve, por muitas das vezes, de identificação. O verso 8, Jesus reforça essa ideia dizendo, vós, porém, se os caras gostam disso, eles aumentam a sua parte exterior, eles alteram a roupa, eles falam coisas que não cumprem, eles agem impiamente. E diz assim, não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Falta de caráter. É a Bíblia que está falando. Falta de caráter, porque dizem e não fazem. Jesus, então, tratando o relacionamento com os seus discípulos, dizem, ajam corretamente. Então, a gente precisa fazer o que é certo e não o que parece ser certo. São duas dinâmicas diferentes. Aqueles que não se importam com o título, porque são servos. E o verso central, o verso 11, vai bater na gente, porque o maior dentre vós será vosso servo. O maior dentre vós será vosso servo. O maior dentre vós será vosso servo. Terceira coisa, impressionante. Onde estão, meus irmãos, os servos da igreja do Senhor, da igreja local, Jardim Santíssimo, do nosso quintal, tá bom? Mas também do reino de Deus. Onde estão aqueles que de fato são filhos e discípulos? Eu sei que cada um aqui tem uma configuração familiar. A minha também, ela é gigante, né? Eu sou caçula e veio 9 meninas antes de mim, só eu e meu irmão, aquele sufoco. Papai, mamãe, criados na igreja. Na minha adolescência eu precisei sim reconhecer Jesus, enfim. Pode ser que haja irmãos, queridos nossos, que não foi criado com pai e mãe, precisou ter o suporte de uma avó. Teve gente que não teve a sua relação familiar um pouco conturbada. Mas todos nós vamos concordar com uma coisa: a autoridade de um pai, a palavra de um pai tem um peso extraordinário. A vida marca e a vida muda quando a gente entende
que aquele que deve proteger deve sim ser segundo os princípios da palavra e na palavra. E quando isso foge, quando isso está fora do escopo, tem alguma coisa errada, sim, com a pessoa, porque não se submete à autoridade maior, que é o Senhor. Quando falo de autoridade, Jesus então está dizendo de que nós somos filhos de um pai. De um pai, nós não estamos assim. Por isso que Paulo vai falar na carta de Romanos que agora nós somos filhos por adoção. A graça de Jesus nos trouxe para perto e agora nós somos adotados nesse sentido pelo Pai. Porque a graça de Jesus nos fez próximos deles. Mas nós somos discípulos e como discípulos nós temos um mestre. E não tem questionamento do discípulo com o mestre. Tem ou não? Não tem. Ou você obedece ou você não obedece. Mas quando a gente está nesse mundo de valores invertidos, as coisas ficam tudo difíceis. Mas onde estão aqueles, e aí é o verso 9 e verso 10, que diz, a ninguém na terra chamareis vosso pai. Jesus está tendo um discurso duro, forte, para dizer, porque um só é o vosso pai, que está nos céus. Claro que eu tive, o senhor Manuel Braz de Lima está na glória, melhor do que eu, melhor do que todos nós. Mas o carinho, o respeito, isso nunca faltou. Mas o meu pai mesmo é o Senhor. O nosso pai é o Senhor. E pai requer, nesse sentido, a autoridade, na verdade, o respeito, a admiração, o carinho, o amor, enfim, que a gente já sabe. Quando se fala de discípulo, em versos 10 está falando, nem vos chameis mestres, porque há um só que é o vosso mestre, que é Cristo. Ele está dizendo, olha, não se intitulem também de saber demais das coisas, porque na verdade o nosso mestre maior, por excelência, por indicação, sim, por referência bíblica, é quem? Jesus. E o discípulo que é discípulo, homem ou mulher, se submete a esse mestre que é Jesus. Queridos, eu já caminho para o fim, porque o texto depois disso, em que Jesus está alertando os seus discípulos, o texto é um de alerta para os seus discípulos que estavam com ele, e serve para a gente, porque lá na frente ele vai chamar de insensatos, cegos. O texto é forte demais, se prepare para ler. Porque ele está batendo no que é a religiosidade. Jesus está batendo naquele sistema religioso falho, pecaminoso, corrupto, terrível. De que o quê? Dizem, mas não fazem. O seu testemunho, irmãos, muitas das vezes, em determinados lugares, chega primeiro com as suas próprias palavras. Então, onde estão os servos? Irmão, nós estamos aqui para servir. No nome de Jesus, entenda isso. Nós estamos para servir. E a minha oração tem sido nos últimos tempos que haja servos e servas do Senhor. Sabe o que acontece na leitura de Atos que a gente leu no início do culto? É a igreja ideal. Nossa, que fantástico, que extraordinário. Que a gente copie esse modelo. Todos tinham tudo em comum, dividiam as coisas, perseveravam na oração, sabe, que coisa. Um pouquinho lá na frente, aí já vem Atos 3, milagres, quando chega Atos 4, a coisa está bombando, meu irmão, lá na frente, essa mesma igreja tem mentira, Ananias e Safira. Então tem a igreja ideal e daqui a pouco ela se revela a igreja real. Onde estão os servos? Onde está você? Porque quer você queira ou não, um dia o tempo se aflora, um dia as coisas se mostram como de fato realmente o são. O escritor de Hebreus vai, inspirado por Deus, dizer, porque todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos do Senhor, com quem nós iremos tratar. E vai tratar. Vai tratar. Meus irmãos, onde estão os servos? Se nós nos identificamos com esse texto, se apresente hoje ao Senhor. Não, pastor Isaías, líder de ministério, ministro de música. Não, não, não. Se apresente hoje. Pastor, até para orar em casa está difícil. Vai para o banheiro, irmão. Tranca a porta. Alguma coisa você precisa
porque o tempo está passando. Onde estão os servos que mudam o quadro? E eu termino dizendo o último exemplo de ontem pela manhã, porque eu ainda venho impactado, e a gente vai repetir a experiência no Rocha Faria. O mundo está gritando. Compartilhei com Natália agora há pouco, antes do culto. Você atravessa a rua, é chamado às pressas, porque tem gente ali, ó. É nesse nível que as coisas têm acontecido. Faz sentido para os irmãos? Não, vou deixar porque outros fazem. Eu vou deixar porque a igreja precisa fazer alguma coisa. Quem é a igreja, irmãos? Que história é essa? Quem é a igreja? Não, alguém vai ver. Não, aí a gente atravessa a rua, tem que ir lá, ali, orar. Mas nós somos tão difíceis, tão difíceis. Vivemos um dos quadros mais terríveis de que isso não nos abate mais. E aí é por isso que a gente tem que orar de joelho e pedir: Deus, tem misericórdia de nós. Porque nós estamos já ficando numa fase insensíveis. Graças a Deus, por ontem, e que isso se repita, irmãos, e que a igreja bombe sim. Bombe, né? Vou usar a linguagem moderninha aqui dos meninos. Bombe para a glória do Senhor. Sabe as canções que a gente tem que incendeia, né? É purificação, irmãos. É sair o pecado e pedir que Deus habite como um todo. Fogo na Bíblia, teologicamente, está falando de purificação, de santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. Que Ele mesmo nos ajude. E que surjam, a partir de hoje, não precisa 31 de dezembro, irmãos, corta essa, fala sério. 31 de dezembro você pode prometer para a academia. Está valendo, vou voltar para a academia. Acabou o negócio de brigadeiro, lasanha. 31 de dezembro está valendo, mas para servo do Senhor é hoje. É hoje. E quero, como pastor por esse tempo dos irmãos, com muito carinho dizer: não espere nenhum novo obreiro, porque eu já sei que independente de qual obreiro, ele vai afirmar o que eu estou dizendo aqui, que precisa hoje, não precisa, sabe, a data, não, é hoje. A Bíblia já diz isso: hoje, se ouvis a sua voz, é hoje. E que Ele mesmo nos alcance, nos traga para perto. E, meus irmãos, que a gente tenha o melhor título do mundo, da igreja, sabe, do reino, passando lá, é o fulano que serva lá. Amém? Ô, irmão, fica desanimado não, palavra, irmão. Amém, irmãos, caminhamos juntos, estamos juntos para a glória do Senhor. Amém. Vamos orar, e logo a gente entra na nossa assembleia, aí no seu lugar, faça a sua prece, do seu modo, da sua oração, mas não deixa passar hoje não, é o reino, irmãos, que é muito maior. Oremos. Nosso Deus, tem misericórdia de nós. Onde estão, ó Deus, os servos de Jardim Santíssimo? Que o Senhor revele, que o Senhor mostre, e que essa palavra que Jesus tratou com seus discípulos, que mostrou como o sistema religioso da época estava ruim e falhava, ó Deus, que isso nos possa maravilhar de um jeito de mudança de vida a partir do nosso coração. Como diz aquela canção, ó Deus, que a começar em mim quebra corações. Tem misericórdia de cada um de nós. Obrigado pela tua palavra, contundente, consoladora, inquietante, mas é a palavra viva que nos confronta para as reais mudanças na nossa vida, da nossa família, da nossa igreja. Oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, só queria antes da assembleia dizer que a gente já tem aí uma caixa com panetones, procure a irmã Joselita, tá bom? Panetones da Cristolândia, preço módico, e cada vez que você compra, é claro que você ajuda no projeto da Cristolândia. Nossa assembleia tem uma ordem do dia, preparada
na quinta-feira por obreiros da igreja, convocados. A gente fez uma reunião virtual. Não acredito que vá ser demorada, mas o bom membro, o bom servo de Jardim Santíssimo fica. E aí, queria convocar já as secretárias aqui. Kézia está aí? Eu não vi Kézia. Vou chamar uma secretária DOC para ajudar, Delvânia.